Olá pessoal, tudo bem? Então, dando prosseguimento à nossa disciplina de processo do trabalho, o tópico que eu quero abordar com vocês hoje na nossa videoaula se chama embargos de declaração. Então, ingressamos definitivamente na parte dos recursos em espécie e eu gostaria então de começar a trabalhar com esse recurso denominado embargos de declaração. O primeiro ponto que eu queria conversar com vocês a respeito do embargo de declaração é analisar se, afinal de contas, estamos diante de um recurso ou não. E por que essa pergunta parece ser necessária já de cara? Porque a gente verá na sequência desse vídeo que o embargo de declaração ele quebra um pouquinho com aquela lógica tradicional do recurso. Ou melhor dizendo, com as lógicas tradicionais do recurso. Quais são as lógicas tradicionais do recurso? Primeira lógica, modificar o conteúdo da sentença, né? Aquela sentença que parcialmente procedente ou improcedente ou procedente que me é desfavorável, né? Então, em síntese, poderíamos dar como exemplo aquela condenação em horas extras da qual eu não concordo e quero a absolvição de meu cliente, né? Então, eu interponho um recurso para que aquela decisão seja modificada no seu conteúdo. E a segunda lógica, e o embargo de declaração não tem isso, né? Porque ele não tem o condão de modificar o conteúdo da sentença. E a segunda lógica que o embargo de declaração quebra é com a ideia de exame numa instância superior, né? Quer dizer, o recurso ele se afigura como a exteriorização do princípio do duplo grau de jurisdição, quer dizer, e como corolário lógico do próprio princípio da ampla defesa e contraditório, né, do acesso à justiça, da inafastabilidade do controle jurisdicional, porque dá o direito da parte de ver a sentença revisada, reanalisada por uma instância imediatamente superior. Então, meus queridos, os embargos de declaração, eles não têm essa dupla característica. Tão pouco ele tem a natureza básica, a premissa básica de alterar o conteúdo da sentença, e tampouco ele tem a característica de constituírem um recurso que seja analisado por uma instância imediatamente superior. Por não ter essas características, por não ser dotado dessas características, é que os embargos de declaração sofrem algumas ponderações no que diz respeito a, afinal de contas, se trata de um recurso ou não se trata de um recurso. Para aqueles que trabalham com essa lógica, tiram dos embargos a natureza de recurso, atribuem a ele a natureza de um mero incidente processual. Para outros, ele se enquadra num recurso, porque afinal de contas ele tem a natureza jurídica de um recurso. E mais, ele está catalogado tanto no 994 do Código de Processo Civil, como no 893 do Código da CLT, como recursos. Portanto, pessoal, eu não tenho medo em dizer a vocês, e tampouco colocar isso, de que se fossem questionados em uma eventual prova da OAB, não tenho medo de colocar o embargos de declaração na condição efetiva de recurso, porque em que pese ele tenha características peculiares, diferentes dos outros recursos, o embargo de declaração é sim um recurso, obviamente com aspectos jurídicos próprios, tá? Onde a gente encontra, então, vencido essa primeira questão, onde a gente encontra o embargos de declaração? O embargo de declaração está no artigo 897-A da nossa CLT. E o embargos de declaração, pessoal, é um recurso muito específico, porque ele tem uma finalidade muito própria. Como eu falei a vocês, avisei anteriormente, quer dizer, ele não tem por fim princípio alterar o conteúdo da sentença, mas, na verdade, solicitar uma análise pelo próprio prolator da sentença quando a decisão possui ou obscuridade, ou contradição, ou omissão. É o que a gente vislumbra da leitura do artigo 897-A, que farei com vocês. Vejam lá. Caberão embargos de declaração de sentença ou acórdão no prazo de 5 dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente
a sua apresentação, registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição, e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Então, pessoal, na verdade, os embargos de declaração, eles têm uma natureza que é provocar o juiz para analisar determinados pontos da sentença que ou foram omissos, ou são contraditórios, ou são obscuros. Isso é muito interessante, né? Porque veja só, o recorrente, quando interpõe embargos de declaração, ele na verdade ele não pode ter por interesse reexaminar os fatos e as provas, não pode ter por objetivo princípio querer alterar a sentença, porque ela serve apenas e tão somente para tratar de omissão, obscuridade ou contradição. Quando que há omissão? Bom, a omissão existe quando o juiz deixa de apreciar um dos pontos da petição inicial, um dos pedidos da petição inicial, ou uma das questões de defesa suscitadas. Um exemplo, né? A sentença não examinou um pedido de adicional de transferência formulado pelo autor na inicial, ou não examinou um pedido de aplicação de pena de litigância de má-fé, ou um pedido de compensação efetuado pelo réu na defesa. São casos típicos em que a sentença é omissa e, portanto, cabível de ser revista, reanalisada por intermédio do embargos de declaração. A obscuridade é quando na sentença falta clareza. Como assim falta clareza? Ora, afinal de contas, eu fui condenado, eu fui absolvido, ele deferiu ou indeferiu meu pleito, quer dizer, quando da leitura da sentença não se consegue extrair o conteúdo da decisão. Né? E também há uma contradição em quando a sentença, então, ela aparece pontos conflitantes. Né? Quer dizer, de um ponto ela defere as horas extras enfim, num trecho da sentença para lá na frente julgar o pedido improcedente. Né? Então, quer dizer, ela é contraditória, afinal de contas, o que vale, né? O trecho que deferiu ou o trecho que julgou improcedente? Né? Então, no caso, por exemplo, sei lá, na fundamentação da sentença. Então, são questões pontuais, ou seja, omissão, contradição e obscuridade, e que admitem, portanto, o manejo dos embargos de declaração. Então, pessoal, salvo nessas três hipóteses, não cabe embargos de declaração. Né? Uma outra particularidade dos embargos de declaração no processo do trabalho é a questão do prazo. O embargos de declaração possui prazo de 5 dias. Obviamente que agora todos os prazos são úteis, sempre em dias úteis, então é sempre bom lembrar isso. Mas os embargos de declaração, diferentemente dos outros recursos no processo do trabalho, que gozam do prazo de 8 dias, ele tem apenas o prazo de 5 dias. Uma outra característica é o efeito atribuído aos embargos. Como os embargos de declaração, eles são opostos contra a sentença ou contra o acórdão, e obviamente que devem ser julgados, analisados por quem prolatou a sentença, quer dizer, como eu adiantei antes, não há o duplo grau de jurisdição nesse caso, porque como eu pretendo sanar uma omissão, sanar uma obscuridade, sanar uma contradição, só existe uma pessoa que pode sanar essa omissão, essa obscuridade, essa contradição, que é aquele que prolatou a sentença. Então os embargos são opostos contra a sentença ou contra o acórdão e são julgados, analisados pelo próprio prolator daquela sentença ou daquele acórdão, né? E no prazo de 5 dias. E o que acontece? Qual é o efeito imediato quando se há a interposição dos embargos de declaração?
O efeito imediato é que há interrupção do prazo para interposição dos demais recursos. Né? Então, quando se prolata uma sentença, via de regra, o ato processual subsequente seria o recurso, né? O recurso ordinário, no prazo de 8 dias. Mas uma das partes, antes de interpor o recurso ordinário, entende que a sentença tenha uma omissão, uma obscuridade, uma contradição que precisa ser sanada e interpõe os embargos de declaração. Nesse caso, há uma interrupção do prazo, ou seja, ele paralisa e volta a fluir por inteiro depois, quer dizer, ele vai ter novamente os 8 dias depois do julgamento dos embargos para o julgamento dessa questão. Tá? Então é muito importante vocês entenderem que o efeito dos embargos de declaração é a interrupção do prazo para os demais recursos. Tá? Uma questão muito relevante que eu tenho para falar para vocês é que eu insisti no começo que ele não tem por objetivo alterar o conteúdo da sentença, mas observem que tanto a súmula 278 e como inclusive o final, a parte final da redação do artigo 897-A, há a possibilidade, há a admissão de efeito modificativo nos casos de omissão e contradição, no julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos. O que acontece? Então, o professor, afinal de contas, admite o efeito modificativo ou não? A questão ela tem que ser entendida a partir da seguinte análise. A modificação do conteúdo da decisão pode ser uma consequência dos embargos, né? Porque ao julgar os embargos em que se constate uma omissão, ao apreciar o pedido omisso, poderá haver fatalmente uma alteração do conteúdo da decisão. Então observe, não é o objetivo, mas em determinados casos pode ocorrer pela consequência do julgamento dos embargos, quer dizer, ele acolhe ou desacolhe aquele pedido e, por consequência, acaba por alterar aquela sentença, né? Então, há a possibilidade de imprimir efeito modificativo quando ele é a consequência lógica, decorre naturalmente da análise daquele recurso. Nesses casos, eu ressalto que a gente tem que temos que ver o parágrafo 2º do artigo 897-A, que diz o seguinte, que eventual efeito modificativo dos embargos somente poderá ocorrer em virtude de correção de vista da decisão embargada, e aqui vem a parte mais importante, sempre que ouvida a parte contrária no prazo de 5 dias. Então, se o juiz identificar que poderá imprimir efeito modificativo ao conteúdo da sentença, em razão da análise dos embargos, ele deverá ouvir, né, dar a chance do contraditório da parte contrária. Tá? Lembrando que há a necessária interrupção do prazo para a interposição do recurso. Aí, às vezes sempre surge uma questão assim, professor, mas e se os embargos forem julgados improcedentes ou não forem acolhidos, né? A interrupção do prazo é igual? Sim, há interrupção. A resposta é afirmativa. Porque o parágrafo 3º diz claramente, do 897-A, que diz que os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos por qualquer das partes, salvo quando intempestivos, irregular a representação ou ausente a sua assinatura. Então, quer dizer, em todas as demais hipóteses, há então a interrupção do prazo para interposição do recurso. Inclusive, quando os embargos de declaração têm cunho meramente protelatório. Aqui cabe um parênteses na nossa videoaula. Pessoal, ao contrário dos demais recursos, nos embargos de declaração não há o pagamento de custas e tampouco o depósito recursal. Repito, não há o pagamento de custas e tampouco o depósito recursal. Além disso, ele interrompe a interposição o prazo para interposição dos demais recursos. O que acontece é que, por vezes, esse embargo de declaração ele é um convite para
a parte que não deseja imprimir andamento ao processo, que tem por objetivo apenas retardar o andamento do processo, na maioria das vezes o reclamado, que quer protelar ao máximo o pagamento de uma eventual condenação, é um convite para que se utilize desse remédio. Ora, primeiro, não há custos, né? Não tem nem pagamento de custas e nem depósito recursal. E segundo, que ele tranca o processo, vamos dizer assim, porque ele interrompe a interposição dos demais prazos recursais. Então, ele é um convite para que, sempre que possível, se utilize. Por vezes, de forma indevida, quer dizer, a sentença não é omissa, ela não é contraditória, ela não é obscura, e o reclamado, e a parte, eu insisto no reclamado, porque é mais comum no reclamado, porque é ele que tem interesse, não tem interesse, às vezes, no andamento do processo, procura apenas, então, somente o popular ganhar tempo. Quanto a isso, pessoal, eu ressalvo que nós temos aqui as penalidades que podem ser aplicadas pelo juiz. E as penalidades aplicadas pelo juiz podem ser encontradas no artigo 1026, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: quando manifestamente protelatórios embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. Então, se o juiz, se o julgador identificar que aquele embargos ele tem um conteúdo meramente protelatório, poderá então condenar o embargado a pagar uma multa no valor de até 2% sobre o valor atualizado da causa. Essa multa será revertida em favor da parte adversa. E se ele insistir nesses embargos, quer dizer, se ele ainda não satisfeito, a parte ainda não satisfeita, insistir, quer dizer, interpor novamente embargos de declaração, o que o juiz vai fazer? Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até 10% sobre o valor atualizado da causa. E aí vem a outra consequência. E a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, com exceção da Fazenda Pública e do beneficiário da Justiça Gratuita, que a recolherão ao final. Então, observe, se ele interpôs o embargo de declaração, onde ele foi imposta a multa de até 2%. Ele insiste, reitera nos embargos de declaração, o juiz pode fazer, elevar aquela multa para até 10% sobre o valor da causa, e a interposição do recurso ficará condicionada ao depósito daquela multa. Então, quer dizer, o recurso que é cabível daquela sentença terá então terá como pressuposto a demonstração do recolhimento daquela multa, salvo a Fazenda e os beneficiários da Justiça Gratuita. Então, há penalidade para o manejo indevido desse recurso, que é, então, a multa, que poderá ser de até 2% no primeiro momento e no segundo momento poderá ser elevada a até 10% e ser condição para a interposição dos recursos, tá? Então, pessoal, nós temos que ter muito cuidado com os embargos de declaração, porque ele possui requisitos muito, muito específicos, né? Então, observe, prazo diferenciado, 5 dias, não há custas nem depósito recursal, interrompe o prazo para interposição dos demais recursos, é cabível nos casos de omissão, contradição e obscuridade, né? Tem aplicação de pena para quando sejam meramente protelatórios, né? Poderá ter efeito modificativo como consequência. Então são questões bem importantes que a gente deve estar atentos no que diz respeito aos embargos de declaração. Tá legal, pessoal? Eu fico por aqui. Até a nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.